Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal Ideias Lançadas ao Vento. Meu nome é José Benito, sou professor de História, criador desse canal. A gente lança vídeos aqui com ideias para debate, com análises, sempre contando com a participação de vocês nos comentários. Se gostarem do nosso vídeo, do nosso canal, a gente pede que vocês se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, deixem seus comentários, que isso é fundamental para a gente. Bom, a ideia do canal, como disse, é que a gente discuta questões que afetam a nossa realidade, né? E nada tem afetado a nossa realidade. Aliás, nas últimas décadas, talvez desde as grandes guerras, nada afetou a realidade do mundo de uma maneira tão intensa e tão violenta como é a questão do coronavírus, né? Em semanas, a gente se viu tendo que enfrentar uma situação nova, que coloca abaixo certezas psicológicas, filosóficas, religiosas, econômicas, sociais, ecológicas. A gente está tendo que lidar com uma série de questões, não está sendo fácil para ninguém, mas eu acho que o resultado final disso, né, quando esse pesadelo passar, vai ser uma humanidade que vai ter amadurecido e ter minimamente discutido uma série de questões, espero eu que tenha mudado. Uma delas é a questão da lógica econômica, da lógica do trabalho, que precisa ser discutida imediatamente. A gente tem visto uma série de discursos aí que trabalha com a falsa dicotomia entre ou volta para a rua e sofre as consequências de uma pandemia mais acelerada para salvar a economia, ou fica dentro de casa, a pandemia desacelera, mas a economia morre. Isso é uma falsa dicotomia. Essa dicotomia só existe se eu acredito que o único modelo econômico que existe, a única lógica econômica que existe, é a lógica econômica que está posta hoje. Um modelo de geração de riqueza onde as pessoas trabalham, produzem, ganham o seu quinhão pelo trabalho, o trabalhador ganhando um salário normalmente menor do que ele merece, o empresário, o patrão, ficando com uma parte maior do que ele merece do salário, esse dinheiro circula, as mercadorias circulam e a riqueza é produzida. Essa lógica, que é uma lógica básica, econômica, que eu acho que todos os sistemas econômicos, à esquerda ou à direita, pensam nela como a origem das suas análises, ela está em xeque nesse momento. O ideal, dentro da lógica médica de sobrevivência, é que a maior parte de nós esteja dentro de casa, com exceção de serviços essenciais, né, cujo maior exemplo heróico, né, são as pessoas da área médica, mas não só elas, né, a gente tem o pessoal da limpeza urbana. A ideia era que essas pessoas estivessem trabalhando com o máximo de cuidado, isso no mundo ideal, e a gente estivesse dentro de casa. Quem pudesse realizar teletrabalho, quem não pudesse não realizar. E aí a solução econômica vir como uma necessidade, não como um embate, como uma disputa. E para essa necessidade a gente precisa primeiro mudar a ética do trabalho. A ética do trabalho que diz que eu só remunero quem trabalha. Já é uma ética falsa na saída, porque eu particularmente sou daqueles que acredito que os empresários são muito bem remunerados na maioria das vezes. Eu estou falando do grande empresário. Se você é dono de uma padaria, se você é dono de 2 açougues, eu não estou falando de você. Mas aquele empresário, aquele grande empresário, ele é muito melhor remunerado pelo que ele faz. E os trabalhadores são bem menos remunerados. Mas a gente acredita nessa ética de que a gente é remunerado pela nossa atividade ou pela nossa capacidade de produzir riqueza. Nesse momento a gente não vai conseguir produzir riqueza nesse modelo formal. Então a gente precisa vencer essa ética. Nós vamos ter que remunerar o ócio. A gente vai ter que cuidar das pessoas em casa, parado. Como cuidar se a riqueza, se a economia não está gerando riqueza? Fazendo com que o dinheiro acumulado, e existe dinheiro acumulado, circule previamente, minimamente, para que aqueles setores onde a economia não parou porque não pode parar, continuem a funcionar. O setor de alimentação, o setor de setores que a gente possa movimentar com segurança para todo mundo. A gente vai ter que remunerar, inclusive, aqueles que não têm a menor condição, que já estão nas franjas do sistema econômico normalmente, subempregados, camelôs, gente que mora na rua. A gente precisa remunerar essas pessoas, porque o ócio delas, e o ócio não é aqui no sentido pejorativo, né, o cuidado delas é extremamente importante. Uma coisa que vale para tudo que o coronavírus nos colocou é que não vai haver saída individual, não vai haver saída egoísta. A saída é solidária, é coletivista. A gente tem que cuidar de todo mundo. Então a gente precisa remunerar as pessoas, mesmo que elas estejam sem fazer nada, ou principalmente aquelas que não puderem fazer nada e não tiverem nenhuma garantia.
É lamentável, por exemplo, o presidente da República insistir, apesar do seu recuo, seu pequeno recuo de ontem, que as pessoas têm que trabalhar, que a economia precisa trabalhar, e há 2 dias na mesa dele, ele não trabalha, assinar uma medida que garante R$ 600 para as pessoas em situação de risco econômico extremo. R$ 600 que ele não sabe como vai pagar, como vai chegar a todas as pessoas. R$ 600 que é um valor muito menor do que o governo poderia pagar. O governo tem dinheiro acumulado que ele usa para aumentar fortunas já acumuladas. Eu falei no vídeo anterior, 1 trilhão e 200 bilhões de reais estão aí prontinhos para ser injetado nos grandes bancos. Era voltar esse dinheiro para um programa de renda mínima que atingisse toda a população, preferencialmente os mais pobres. Isso já ajudaria a manter essas pessoas, que são as que têm mais dificuldade de ficar em casa, porque não tem o mínimo de alimento acumulado, de condições de higiene acumulado, mínimo de cuidar da sua família, né, porque não podem, não acumularam, não tem grana para isso, precisam sobreviver. Então, se a gente pegasse esse 1 trilhão e 200 bilhões e gerasse um programa de renda mínima universal, focando principalmente essas pessoas, a gente conseguiria manter por um bom tempo as pessoas em casa. E também, além do governo, o governo tem que fazer isso, tem que gerar condições para aquele microempresário, agora sim, aquele cara dono de uma padaria, 2, o cara dono do bar, para que eles fechem seus negócios por esse período e remunerem seus empregados. É preciso dar crédito a essas pessoas, é preciso dar uma quarentena nas contas dessas pessoas, é preciso que elas também sejam colocadas num programa de renda mínima, já que a atividade econômica delas é cíclica, depende do movimento. Então, dinheiro tem? Tem. 1 trilhão e 200 para o banco, 200 bilhões, 1 trilhão e 600 bilhões para a dívida pública, mais de 300, acho que, milhões de dólares de reservas cambiais. E, além disso, está na hora dos empresários pararem de brincar de doar e darem um pouco dos anéis que estão gangrenando suas mãos. A gente precisa remunerar o ócio e a gente precisa fazer da solidariedade uma virtude. Não porque fica bem, não porque vai ter um bom comercial, não porque vai te salvar para o reino dos céus, é porque é uma necessidade. Vamos pegar algumas realidades aqui. Jorge Paulo Lema, que é um dos banqueiros mais ricos, e normalmente as grandes fortunas é de gente envolvida no mercado financeiro, mas que tem seus tentáculos aí na questão da Ambev, da produção de bebida, na maioria dos colégios particulares de ponta desse país. Jorge Paulo Lema tem uma fortuna acumulada de quase 100 bilhão de reais. Ele não pode pegar uma parte desse dinheiro e remunerar os seus empregados para ficarem em casa? Ele não pode fazer isso? O dono da Madeiro, que estava outro dia clamando para as pessoas irem para a rua para comprar hambúrguer quando o mundo está morrendo, né? Porque as pessoas não podem morrer de fome e ele não pode sustentar vagabundo, como o dono da Girafa queria que as pessoas fossem para a rua se matar para comer aquele seu ovo estrelado e aquela comida ruim, porque comida ruim, que é essa das girafas, porque a gente precisa, ele não pode remunerar vagabundo. Essas pessoas têm uma fortuna acumulada absurda. A Madeira acumulou ano passado 400 milhões de reais, 300 a 400 milhões de reais de lucro. Uma parte desse lucro não pode ser dada, uma parte considerável, para manter seus funcionários em casa? Quanto o Roberto Justus? Joseph Safra, outro banqueiro brasileiro mais rico, o banqueiro mais rico do mundo, dizem. Ele tem 125 bilhões de reais na conta. Para que tanto dinheiro? Ele não pode pegar uma parte desse dinheiro e, de fato, ajudar num programa social do país? Por quê? Porque eu estou sendo inocente, eu estou sendo... O mundo mudou. Os caras se tocam que eles precisam dar os anéis, e estou falando, dão os anéis, porque não vai fazer falta. O que um cara com 125 bilhões de reais compra que um cara com 25 bilhões de reais não compra? Se eles querem salvar a economia, se eles querem ter um mundo longe da barbárie, está na hora de doar. E doar não é fazer proselitismo. Não é coisas como esse Luciano Huck faz, que junta meia dúzia de amigos para dar 1,5 bilhão. O Luciano Huck é sócio da Madeira. Ele tem parte do lucro dos 300 milhões de reais. É uma piada, é um escárnio esse pessoal querer nos convencer de que está fazendo algo dando moeda do bolso, porque isso para eles é moeda. Então, a economia precisa passar por 2 caminhos. A solidariedade daqueles que têm mais, e eles precisam entender que esse dinheiro vai vir por bem ou numa situação de barbárie por mal,
porque a economia não vai se recuperar sem essa lógica maior, solidária, de todos cuidarem de todos, e o governo precisa agir. Passou da hora do governo agir. É preciso assinar os R$600 e é preciso fazer muito mais. Tem dinheiro. O problema do mundo não é falta de dinheiro. O problema do mundo o do Brasil particularmente, é falta de vergonha na cara, é falta de empatia com os mais pobres, é falta de visão de futuro, que afeta tanto o governo como o grande empresariado nacional. Então, que a gente pense nisso. Está na hora de remunerar o ócio, está na hora da gente ficar em casa e está na hora de governo e quem tem dar a sua parcela de riqueza para aqueles mais fracos, para o trabalhador, para o pequeno empresário, para aqueles que de fato necessitam. É isso. Fica a questão. Se é muito... eu estou muito utópico, pois a gente não vai sair dessa sem um pouco ou sem muito de utopia. A realidade é extremamente distópica para a gente poder abrir mão da utopia como solução.